Jabor, craque dos debates, que eternizou na história da internet o seu debate contra a Renata Barreto, está de volta com mais uma liberal. E tá ótimo. Agora, o meu país que eu quero... Olha lá, o país um é isso país aí, Brasil. Que chegue lá. E agora, é muito fácil criminalizar professor, é muito fácil criminalizar a estabilidade. É muito fácil, muito fácil. Eu acho, inclusive, que os liberais brasileiros eles têm que ser responsabilizados por esse tipo de opinião sobre o professor. Boa. Vai ver como as condições que o professor dá aula hoje na Periferia de São Paulo. Mas o exemplo é o liceu lá do Coração de Jesus, tal, que é o colégio para rico, né? É sempre, por exemplo, o colégio de rico, né? Uma coisa que é impressionante. Eles não escondem que eles não gostam de pobre. É uma coisa que é muito impressionante. O exemplo é sempre esse. Só um fator, tá? É bem mais barato do que a rede pública de ensino, tá falando tá? per capita, né? Não, o custo do aluno lá no Colégio do Coração de Jesus é muito mais baixo para o Estado do que as outras escolas públicas. Elias, muitos liberais falam hoje no Brasil que um dos custos para o desenvolvimento da China foi uma árdua E voltamos à China. escala de trabalho que é a 996. Os caras trabalham firme lá mesmo. Isso lá os caras, a pegada é seca lá, não tem nada. Governo de esquerda hoje tem defendido o fim da escala 6 por 1. É uma pauta importante no Brasil. Você pode comentar em 3 minutos sobre o fim da escala 6 por 1, se isso vai ajudar a desenvolver o Brasil? Se você defende essa pauta e depois... Eu tenho um amigo que foi não pra China, foi pro Japão, final dos anos 90 e começo dos anos 2000. E ele não aguentou o batidão lá não, cara. Ele é neto de japonês, de imigrante que veio pro Brasil, ele não aguentou o batidão. A pegada é seca, chat. Eu quero que a Marina também comente. Cara, o Naruhodo, o Altair conta sobre um episódio que ele fala sobre burnout. E aí o Altair tá contando que ele foi pro Japão pra passar numas faculdades lá, ficar um período, etc. E ele tava contando que pro japonês, a universidade é o momento de ouro da vida deles. Não porque, eles são jovens e tal. Porque é o único momento da vida deles que eles podem respirar. Porque no Japão, segundo o Altair, ele entende mais do que eu. O Japão importa muito a instituição de ensino que você entra. Importa muito o nome da faculdade. A partir do momento que você entra ali, quando você sai, você tá basicamente estabelecido no mercado de trabalho. Ou seja, durante esses 4 anos de universidade é quando eles entram pra esbórnia, aí vai e pau. Porque depois que eles saem da faculdade e entram pro mercado de trabalho, meu amigo, aí acabou a gracinha. Aí o pau canta. Aí a chinela canta. Aí é trabalhar, aquelas cenas dos japoneses, e eles bebem muito, né? Japonês bebe muito. Dormindo na rua e indo pro trabalho, é o normal. E na Ásia como um todo não é muito diferente, né? A Coreia do Sul também tem isso. Cara, você pode pegar os filmes sul-coreanos, pelo menos assim, acho que 100% dos filmes sul-coreanos que eu assisti, eles têm uma crítica, né? Não dá pra dizer, uma crítica a esse capitalismo do sul-coreano, onde o trabalho para eles é parte da identidade. Eles não existem, não há a opção de você existir sem o seu trabalho. Você quer um exemplo muito claro disso? É o filme Parasita, onde as pessoas ali, eles são tratados pelo cargo que eles exercem. É o motorista fulano, a cuidadora tal, professor tal. É um detalhezinho assim, mas que demonstra ali que eles existem por conta do trabalho. É a vida. Vamos lá, pessoal. Primeiro que essa coisa... as pessoas não estudam a China, elas leem a revista Veja. A fonte de informação do Paulo Guedes sobre a China é a revista Veja. Aqui ele deu um curso sobre a China, da China. Claramente o cara que leu a revista Veja para falar da China. A escala... Engenheiro, Léo, exatamente. 996 na China, hoje ela é algo altamente periférico e com altas multas do Estado sobre as empresas que praticam isso daí. Mas trabalho firme lá, não trabalho. Já aconteceu no passado, Não foi o fator que fez desenvolver, não foi isso? Não, vai um pouquinho. Mão de obra escrava, que país se desenvolveu com mão de obra escrava? O que fez a China se desenvolver foi investimento público. Investimento. Estado, banco público. Não foi ter mão de obra escrava. Vamos levantar um nível de debate, pelo amor de Deus, pessoal. Vamos levantar esse nível de debate. Mão de obra escrava e mão de obra barata não é fator de produção, pessoal. Fator de produção de empresas estrangeiras no país é acesso ao mercado. Se uma empresa estrangeira foi para a China por causa da mão de obra escrava, por que não foi para a África? Por que não foi para a Nigéria, por exemplo? Por que não é no Brasil? Os liberais juntam Lé com CRE. BA, Lé com CRE. Foram para a China porque a mão de obra é barata. Mentira, foram para a China porque existe um mercado gigantesco na China e uma mão de obra altamente educada nos 80. Ponto. Isso não é fator de produção, pessoal. Vamos levar um nível, pelo amor de Deus. Eu gosto de falar com o liberal americano, que eles pelo menos entendem de como as coisas funcionam.
sabe? O ponto da questão da escala 6 por 1, pessoal, isso é uma questão que é civilizacional. As pessoas têm o direito de ter um dia mais com a família, as pessoas têm o direito de descansar, e mais do que isso, elas têm o direito de ter o quê? De tomar para si um pedaço chamado os ganhos de produtividade. É simplesmente isso que a gente quer. A Val Libera vai falar assim, quem vai pagar a conta disso daí? Os economistas liberais são os economistas de custo, tudo é custo, né? Tudo é custo. Quem vai pagar a conta disso daí? Marina, eu sou contra pequeno empresário pagar imposto no Brasil, sabia disso? Eu também sou. Tamo junto. Eu sou contra Olha, pequeno... já é uma proposta. Não, eu sou contra pequeno empresário pagar imposto no Brasil. Sou contra. Eu também sou contra. Somos contra. Entendeu? Ou seja, isso que vai pagar que vai pagar a conta do filho da escala 6 por 1. Agora, vê, por exemplo, o supermercado. As taxas de lucro dos supermercados do Brasil, hoje, nada contra taxa de lucro, eu não sou moralista não, tá? O lucro é parte do sistema, tá? A taxa de lucro desse pessoal, e eles mantêm as pessoas em escala 6 por 1. Não estou falando aqui não tô falando do MEI, por exemplo, porque mais de 90% dos MEIs no Brasil, do microempreendedor individual, é só a família que é empregada. Não estou falando desse aí, estou falando do pequeno, do médio e do grande. Tinha que existir um projeto de Estado aqui no Brasil para os MEIs e os MEs. Que é tudo pequenininho. É tudo pequenininho. Mas é que gera emprego. Que faz esse país também se movimentar. Ah, não, mas o ideal, Luiz, é que tivesse uma fábrica de semicondutores aqui que gerar... mas não vai rolar, por enquanto, sei lá, nas próximas décadas. O fato é, tinha que olhar com muito carinho para MEI, para pequeno comerciante. Tinha que olhar, cara. Tinha que ter um programa nacional mesmo, assim, de educação financeira, de educação contábil, de educação tributária. A tributária tá dentro da educação, de questões trabalhistas, de questões de leis. Ajudar mesmo. Ajudar, assim, sabe? Um programa nacional que dê educação formal digital. Esse povo para de ficar comprando curso de coach também, que não ensina nada pros caras. Pô, imagina um Estado brasileiro fornecendo uma plataforma com aulas. Cara, pega uns... Pô, o Brasil tem excelentes profissionais, capacitados, gabaritados, de marketing, por exemplo, de redes sociais. Ensinar o cidadão, olha, você tem um mercadinho, você vai aprender aqui como colocar o seu mercadinho no Google, já ajuda. Como você ter como você ter um bot no WhatsApp para agendar clientes na sua barbearia. Você tem uma barbearia? Olha, a gente vai... Você às vezes está cortando o cabelo, não tem como responder o WhatsApp. Olha, como é que você faz para automatizar? Como é que você faz para... Quais redes sociais vão ajudar? Sabe, o que é uma gestão de tráfego? Vale a pena você fazer um tráfego pago do seu negócio? Estatizar o Formando Creators. Não tem... Aí, entendeu? Pra não precisar nem comprar o Formando Creators. Morri, acabei com o meu negócio. Mas é ajudar mesmo o pequeno comerciante, o dono do negócio. Olha, como é que você faz aí a tributação do seu negócio? Como é que você calcula as coisas? Pô, a galera não sabe a diferença de lucro líquido, sabe? Mistura conta jurídica com conta pessoal. Gente, parece que eu tô falando, Luiz, você tá falando arroz com feijão. Mas não, gente, tem gente que abre firma, abre empresa aí, ou está há um tempão aí, sabe, na pura sorte, e não sabe coisa básica. O Sebrae faz isso, mas não, precisa um Sebrae, assim, tunado na testosterona. Tunado, assim, ó, no nitro, versão nitro, que seja também que disponibilize formações no digital, formações online. Cara, pô, não dá pra fazer, cara, dá pra fazer isso a um custo muito baixo. Eu sonho em ver isso um dia, ajudar, porque a realidade é essa, gente. O cara aqui, ó, é que eu sou de uma cidadezinha que tem isso. É um mercadinho, é uma floricultura, é a manicure, é a cabeleireira. Agora a Febraban tá aqui em Sal do Itararé, estão dando curso de cabeleireiro pras meninas aqui. Aqui tem um monte de salãozinho de cabeleireiro, salãozinho de fazer a unha. Tá lá, estão dando curso pra essa meninada. Pô, é a chance dela aprender uma profissão nova. Sabe? Eu sou super fã. E a Febraban, que a Febraban não, né? Grande, que quer manter escravizada aquela pessoa e com altas taxas de lucro. Então, é uma pauta civilizatória o fim da escala 6 por 1. E eu acho que as pessoas que são contra o fim da escala 6 por 1, elas seriam contra o fim da escravidão, por exemplo. Elas seriam contra a CLT, por exemplo.
os mesmos argumentos que se usam contra as 3x1 se usavam contra o fim da escravidão no século retrasado. A burguesia brasileira, ela não sai do século XVIII em matéria de relações de trabalho, uma coisa que é impressionante isso. Marina, se você pudesse votar aí no fim da escala 6x1, qual seria seu voto? Eu seria contrária para um sim. O voto deve ser isso aqui, ó. Negativo, comunistinha de merda. Tá? Luiz, expandindo a discussão das varejistas, minha cidade, loja pequena de MEI, não fica mais de 6 meses aberta depois que abre, faz muitos anos. Não, fecha muito, cara. E eu vou falar uma coisa pra vocês se preparem, eu cantei essa bola, semana passada eu falei aqui, mas vocês podem anotar aí no papel. Se prepare, vai ter uma quebradeira desses pequenos comércios, por conta da chegada massiva do TikTok Shop, do Mercado Livre, do YouTube Shop, do Instagram Shop. Olha, 25 de março não dura uma década mais. Pode anotar o que eu tô falando pra vocês. Não vai ter como competir. Se não capacitar, se não melhorar, não tem como, cara. Luigi, o que é o Atlas? Sexta-feira, 28/8, lançamento oficial do Atlas aqui na live. Esse projeto aqui é o que o Sebrae deveria ser. É verdade. O Atlas é exatamente... vocês vão entender agora. Criador de conteúdo que é assinante do Formando Creators, meu amigo. Vocês vão ter um Sebrae em tempo real com vocês. Sexta-feira, 28/8, vocês vão saber o que é. Esse fator, eu acho também que todo mundo tem direito a descanso, né? Aliás, eu acho que todo mundo no mundo deveria receber 50 mil reais por mês. Atlas é a IA do Luiz Diverso. Cara, o Atlas é eu tô fazendo um movimento reverso. Todos os grandes lançadores, marqueteiros, caras que tem curso, implantaram IA. Acabaram com as aulas, implantaram IA. Eu tô indo fazer o contrário. Eu morro e morro atirando, mas eu duvido que eu vou morrer. Porque eu vou trazer, ao invés de botar IA pra vocês, eu vou colocar aqui, ó, mais profissionais gabaritados. Vocês vão entender o ponto aqui, tá? Nada contra usar IA pra estudar, tá? Nada contra usar IA pra estudar, mas no Luiz Diverso, ou melhor dizendo, no Formando Creators, eu quero extrair o que há de melhor em vocês. Aí depois que vocês estiverem bem capacitados, aí vocês podem ir lá do ChatGPT e tal, porque já tem. Precisa inventar, precisa criar IA. Esse povo fica criando IA, já tem o ChatGPT aí, o Cloud 10. Só a favor das pessoas terem uma vida boa, de poderem descansar, de ter o direito, né, a ter um tempo com seus filhos. Eu sou super a favor. O problema é que você não muda isso por decreto. Não é a lei que vai gerar riqueza. Não é porque, de repente, eu acho que todo mundo tem direito a ter uma vida boa, que, por decreto, eu consigo fazer uma lei de que todo mundo vai ter uma vida boa. Essa que é a minha grande diferença. Eu não acredito que o Estado, porque ele está desenhando, de repente, isso vai se transformar numa regra, como, aliás, não acontece na China. O Elias acabou de falar da China, que a China proibiu isso, mas, na verdade, isso é burlado. Aliás, quantas horas trabalhadas são na China hoje, de acordo com o próprio governo que eu estava pesquisando aqui? 48 horas versus 39 no Brasil. Pô, é uma diferença grande. Na China, hoje, em média, um trabalhador, durante a semana, trabalha 9 horas a mais do que o Brasil. Essa que é a realidade hoje da China, né? Então, por quê? Porque você não muda isso na canetada. Eu sou a favor da escala livre. É isso que eu sou a favor. O cara quer trabalhar mais, ele trabalha. Se ele quiser trabalhar menos, ele trabalha. Ele trabalha o quanto ele achar necessário para atingir aquele padrão de vida que ele quer. É isso que eu sou favorável. Você mudar na canetada, o que vai acontecer? Vai ter demissão, você vai aumentar o processo de robotização. Você que fala tanto de tecnologia, você sabe que isso está acontecendo. Já está acontecendo. Grandes redes que estão, primeiro, quebrando. Então, a gente já vai ver demissão, né? Ainda mais com a 6x1 entrando, vão quebrar. Grandes redes vão... Pequenas, então, nem se fala. A gente sabe, quando você faz uma decisão como essa, de acabar na marretada, quem mais vai sofrer são os pequenos comércios. Os grandes, eles têm um jeito, eles vão robotizar. Você vai agora no supermercado, você vai lá e aperta. Vários lugares você já vai hoje, não é? Você vai fazer compra, você joga lá, passa o QR Code e tal, não tem mais caixa, porque não precisa mais. Então, os grandes vão robotizar, os pequenos vão quebrar, e quem vai se dar mal? Cara, a última vez que eu estive em São Paulo, eu fui no supermercado, fui no Extra, e tinha assim, 4 caixas humanos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 de cada lado. Não, minto. 5. Tinha 3 e 2, aí um era onde ficava a moça para auxiliar. Os caixas humanos lotados e os caixas automáticos lá, autoatendimento vazios.
E eu, antigamente, eu ficava imaginando, porque eu ia no Extra lá perto de casa, eu passava direto no autoatendimento. Eu falei, cara, por que fica vazio? E aí eu descobri que tem uma pesquisa, é um cara que, inclusive, ele usa óculos, ele fala muito sobre design, psicologia do design, e ele explica por que as pessoas não gostam de usar a caixa de autoatendimento. Porque a aversão ao erro de fazer alguma coisa errada gera uma aversão ao julgamento público. Então as pessoas acabam não usando, porque tem medo de não conseguir usar e as pessoas julgarem, elas preferem ficar na fila do que passar pelo caixa, cara. Quem vai se dar pior? Olha lá, eu sou assim, ó. Opa, eu aí. Vão ser os pequenos empresários. Vai ser exatamente aquele trabalhador que depende disso para viver. Então, eu sou contra, não porque eu não acho que as pessoas mereçam ter o seu tempo de descanso. Eu acho que elas deveriam ter. Eu sou a favor. Pode ser. Qual a escala ideal? Trabalha 2 dias e folga 5, se isso fosse resolver os problemas. Mas a realidade é que mudar isso por lei e por decreto não resolve o problema. E o que acontece em todo país em que aumenta essa regulamentação, o que é? Você começa a ter automatização, você tem uma quebra, principalmente de pequenas empresas que não conseguem se adaptar, você tem, sim, um maior desemprego e você tem um achatamento também de salários. E é uma mentira, as pessoas vão dar um jeito de burlar isso, como, aliás, elas fazem hoje na China, em que as pessoas trabalham 48 horas contra 39 aqui no Brasil. Marina, as bets têm se mostrado um grande problema no Brasil. Você, como liberal, qual que é a sua opinião sobre as bets? Deixa eu orar? Então, eu sou liberal conservadora. Levanta a mão aqui. Eu acho um grande problema. Né? Aliás, nós temos hoje, só para você ter uma ideia, de cada R$10 que vai para o Bolsa Família, R$10 que vai para o Bolsa Família, 3 são gastos em bets. 3 são... Cara, ela deu um jeito de atacar o Bolsa Família. É brincadeira, mano. Meu pai do céu. Gastos no jogo, né? Então, é um problema. Eu, particularmente... Outra coisa é de você poder ter comercial a respeito. Então, tem certas coisas que eu, como... Enfim, nessa pauta eu sou mais conservadora, assim, tanto na questão das drogas... É pra proibir ou o que é pra fazer? Quanto na questão da liberalização dos jogos de azar. Particularmente, eu acho que a lei, da maneira como foi feita, foi errada. E eu acredito que uma das coisas que seria mais fácil, talvez, hoje de mudar, é exatamente isso. Por que você vai ter propaganda? Propaganda disso, além de tudo é permitido propaganda. E propaganda, por exemplo, para criança, né? Então você tem ali, a criança está assistindo um jogo de futebol e tá lá um negócio de como é que vai jogar no tigrinho, né? Então é um problema grave. Eu vejo que a gente precisa, é uma das bandeiras que eu acho que a gente tem que tomar conta, porque as famílias estão muito endividadas e acaba trazendo várias outras consequências, inclusive para o núcleo familiar, desenvolvimento pessoal das famílias, das pessoas. Então, eu particularmente acredito que a maneira como isso foi feito não é a ideal. Eu não teria votado assim. Elias, quer falar sobre as bets? Proibir, pô. Proibir, boa. Proibir. Boa. Assim. Boa. Eu acho que concordando com a Marina, talvez seja até mais radical do que ela nesse aspecto, indo ao encontro do que ela fala, não de encontro a encontro, eu acho que tem que proibir bet. Tem que proibir pornografia na internet. Existe uma... Ô, louco, proibir. Ih, aí, ó. Elias Jabor, anti-punhetinha. Ai. Agora o pau cantou, hein? Vai proibir o OnlyFans. Atenção, você que trabalha com OnlyFans. Atenção, você que trabalha com privacy. Atenção, você, mocinho e mocinha, que posta foto pós-treino aí, sem camisa, ou de costa, shortinho curto, né? Você que fica mostrando as coxas torneadas. Isso aí pra muita gente ó, cuidado, erotismo pode, erotismo também não pode. Elias Jabor, olha aí. Aí eu acho que ela vai ser contra, acho que tem que regular as redes sociais no Brasil. O mundo inteiro caminha pra isso. A França e a Inglaterra já tá proibindo crianças, jovens de 16 anos de idade ter rede social. Tem que ser regulado isso. E não é ser regulado porque eu sou estatólatra, eu quero que o Estado faça... Não. Perdeu o voto da Martina. As redes Martina. sociais viram um território de ódio. Eu tô aqui debatendo com a Marina, aqui, informando muito tranquilo, viu, Marina?
eu e você, educada, eu gostei dela e tal. Mas, se deixar, o que vai acontecer aqui é gerar uma rede de ódio na internet em que as pessoas que gostam dela vão me achar um demônio e vice-versa. O chat conservador também, rapaz. O chat quer que proíba mesmo. Proibir tudo. Aí, ó. Erotismo é uma coisa, pornografia é outra. Olha só. Depende. O que vocês chamam hoje de erotismo já era considerado, em algum momento da história, foi considerado pornografia. Vamos ter... Olha, cara, a gente vai ter o Ministério dos Bons Costumes. Olha como nada, cara. O Ministério dos Bons Costumes, cara. Que legal isso aí, cara. Ó, pornografia tem que proibir mesmo. Aí, ó. Olha o chat, cara. Porra, que legal saber isso, cara. E aí, pô, tem que... Como é que vai? Vai ter um órgão estatal. Aí, rapaz, que legal. E roupa... Mas vai poder postar foto de roupa curta na internet? De biquíni? De sunga? Tem que pensar nisso, chat. Tem que pensar nisso. Ó, eu acho que não pode mostrar nada abaixo do joelho. Abaixo do joelho e homem de regata, ó, mocinha, abaixo do joelho, acima do joelho, tem que ser do tornozelo e homem de regatinha, acabou. Jones Manuel, você vai em cano, apaga tuas fotos sem camisa aí, tá? Apaga tuas fotos aí. Você olha pra isso. E vira um território de ódio. Você vê essa questão que envolve, por exemplo, a pornografia. Você vê as posições que as meninas que são hoje estupradas, por exemplo, são estupradas em estupro coletivo. São posições que esses caras veem em filme pornográfico, por exemplo. Tem que ser proibido esse negócio. Né? Ou seja, eu acredito que tem que haver regulação de rede social no Brasil. Tem que haver uma proibir bet, não tem conversa, concordo com ela, virou um mal do país isso daí. Né? Eu acho que é isso, não tem muito o que falar sobre isso não, Marino. Eu acho que é isso, não tem como... Aqui não é ser de direito, ser de esquerda em relação a isso. Eu acho que tá prejudicando o país abertamente, isso daí. A Rita Carolina Guimarães mandou mais 200. Tem que proibir o videogame também. Ó, chat. Cuidado com essa linha, eles. Cuidado. R$200. Obrigado pela sua participação, viu, Rita? E perguntou, Marina, como você sugere que sejam destinados os impostos para tentar amenizar minimamente a desigualdade social, já que o assistencialismo do governo é ineficaz? Corta os impostos. A minha resposta para ela é essa, cortar imposto. Acho que a melhor maneira de diminuir, né, a nossa desigualdade é exatamente essa, porque eu também acredito que o Brasil ele tem chance, sim, de gerar, de avançar, de criar inovação, de ter avanços tecnológicos, de melhorar a nossa renda, mas eu acredito que com a carga tributária, infelizmente, que a gente... A primeira, olha, assim que chegar essa lei aí, do Ministério dos Bons Costumes, vai rodar metade do catálogo da HBO, cara. Não vai, olha... Ô, Duda, a minha esposa começou a assistir Game of Thrones. Ô, amor, corre terminar a série antes de aprovar a lei. Porque a Game of Thrones é uma putaria, cara. Nossa, eu tava revendo ali, meu pai amado. Ó, Game of Thrones, Sopranos, Halo. Acabou. Nossa senhora do céu. O que mais tem na HBO, metade do catálogo foi pro saco. Foi pro vinagre, né? Foi pro vinagre. 300 de Esparta. 300 de Esparta do Zack Snyder, ó, euforia, acabou, tá? GTA, joguem enquanto, ó, bom, o GTA vai lançar agora, né? Vocês têm até dia 1º de janeiro pra jogar GTA 6, porque GTA 6, GTA minha nossa, né? Vocês têm até, depois não pode mais. Nós não somos competitivos. A gente está perdendo as empresas para o Paraguai, infelizmente. Essa que é a realidade. Não, que empresa que nós estamos perdendo para o Paraguai. Nossa Senhora do céu. Ele é vizinho aqui. E É que tu não viu o vídeo que o cara soltou o leak lá da festa de... Cara, esses leaks aí era pra flopar o lançamento do jogo. Eu comecei a ver os leaks lá no Twitter. Eu tô com mais vontade de comprar o jogo. Eu pago milão esse jogo aí. Pode me cobrar 1.000 conto. Eu vou comprar um PlayStation Pro, é o Pro, o top. Eu quero o top pra rodar limpo esse jogo. Limpo. Eu tô com mais vontade de comprar ainda.
empresas estão todas indo para lá. E por que as empresas estão indo para lá? Porque a taxa tributária lá hoje é muito mais baixa. Então, eu acredito que a melhor maneira é exatamente isso. Vamos cortar impostos. Cortar impostos. E aí, vamos lá, nós hoje gastamos, né, mais de 40% do PIB. Esse é o nosso gasto, né, por ano. É isso que o governo gasta por ano. Então, uma parte disso é coberta por impostos, o que não é coberto por impostos é coberto por endividamento. Só para ter uma ideia, nesse governo do Lula, ele vai aumentar a carga tributária em quase 10% do PIB. Então, as futuras gerações, elas estão endividadas. E há uma taxa de juros, isso é importante, tá? De todos os países do mundo, todos. O Brasil é o pior em termos de endividamento e custo. Nós temos o maior custo e a gente continua se endividando nessa taxa de juros, literalmente de agiota. Eu acho um absurdo a gente pagar 1 trilhão de juros, mas a gente paga porque a gente é um governo que gasta demais. Então, para mim, o que passa aqui é reduzir os gastos. Vamos reduzir os gastos e, com isso, reduzir os impostos. E em relação aos programas assistencialistas, eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, Bolsa Família, né? O Bolsa Família tem vários problemas, inclusive de sair um estudo que mostrou que ele desincentiva o trabalho e principalmente o trabalho de jovens. Então, a gente vai ter aí um monte de jovem que está saindo, né, da escola e que nunca vai trabalhar. Nunca vai trabalhar. Então, isso é um problema grave. E um monte de gente que precisa empregar e que não consegue, não tem mão de obra. Então, eu vejo que isso precisa ser revisto, esses programas, né? E ao rever esse programa, para quê? Para que a pessoa seja encaminhada para o mercado de trabalho. Então, vamos lá, se você recebeu ofertas de trabalho, recusou, aí você tem um corte do programa, ou um corte gradual, de que se você conseguir um trabalho, não cai de vez o programa. Então, tem várias maneiras de resolver isso. Agora, não é esse o grande gasto brasileiro. Esse é que é o problema. Por exemplo, o que a gente gasta hoje com os turbinando o BNDES, turbinando o empréstimo, usando várias... É muito maior do que isso. O que a gente hoje gasta, por exemplo, quem são as profissões mais bem pagas do Brasil? As 10 são servidor público, né? Então, o dinheiro não é o Bolsa Família a questão. O Bolsa Família é 1,5% do PIB, mas eu tô falando, a gente gasta mais de 40%. Então, o problema aqui, né... Então, deixa o Bolsa Família em paz, que não é função do Bolsa Família gerar emprego. A função do Bolsa Família é ajudar pessoas a não ficarem em situação de miséria. Mas que, primeiro... Luiz, de videogame é arte? Óbvio que é arte. Óbvio que é arte. O incentivo do Bolsa Família é péssimo, isso não resolve, mas não é ele o grande ponto do grande gasto brasileiro. Então, então deixa em paz, deixa em paz. Muito lugar para cortar gasto. E aí, ao cortar esses gastos, você tem uma queda da taxa de impostos e assim você consegue gerar emprego, gerar renda, gerar inovação e desenvolver o país. Quer comentar? 3 minutos aí. Primeiro que o assistencialismo do governo maior é os bancos, 1 trilhão por ano. Ninguém fala do assistencialismo da classe média, que tem direito à restituição de imposto de renda. Ninguém fala isso. Então tem o assistencialismo... Cuidado com a classe média também, Elias, que a classe média no Brasil é fudidaça, tá, gente? A classe média do Brasil é pobre. Dos bancos, que é metade do orçamento, e tem o direito à restituição de imposto de renda, que também é uma forma de... Ótimo. Devolver pro cara aquilo que ele entregou para a sociedade, né? Então isso... Ótimo, né? Porra, hoje, gente, eu não sei porque que tem uma ideia da classe média do Brasil. Bom, a classe média é um bando de fudido, quebrado, comendo pão com rabo de gato, né? Pelo amor de Deus, cara. Isso não é visto como assistencialismo. Agora, Bolsa Família olha, qualquer processo de desenvolvimento, seja ele capitalista ou socialista, vai ter aquela parcela da população que não vai conseguir entrar. Ou seja, então os programas de complementação de renda são fundamentais hoje. E aqui numa questão moral. Tem que ter. Não é uma questão moral. Eles são fundamentais. E ponto final. O Bolsa Família, por exemplo, fez com que o Nordeste brasileiro, durante os governos Lula, teve crescimento chinês no Nordeste brasileiro, o Bolsa Família. E ninguém deixa de trabalhar com a do Bolsa Família. Qual que é o valor do Bolsa Família? R$200? Alguém vai deixar de ter um emprego com a R$200? Eu não sei, eu queria ter acesso a esse estudo. Então é uma dúvida legítima, não é certeza não. Então, o Bolsa Família, ele é ultra necessário, o Bolsa Família. Agora, o Brasil não vai. E tem outra. Diminuir a desigualdade, para responder a pergunta, o pessoal taxa rico. O que a Europa faz? O que os Estados Unidos faz? É taxar rico. A única forma de reduzir a desigualdade é taxar rico, juros e dividendos. Você vai diminuir a desigualdade, mas não vai se criar condições objetivas para o financiamento da produção.
Porque o financiamento não sai do orçamento de um Estado. O orçamento do Estado é para manter o Estado em pé. O financiamento da produção vem de banco, sistema financeiro. E é para isso que existe BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, 144 bancos estatais na China, uma série de bancos nos Estados Unidos. Ou seja, a produção de ciência, tecnologia e inovação e o crédito bancário, até porque nós estamos falando de economia monetária de produção, vem do sistema financeiro. É isso que financia uma economia e financia a corrida tecnológica. É por isso que qualquer lugar do mundo se gasta mais do que arrecada. Você diminuir a desigualdade no Brasil passa, taxar rico, milionário, bilionário e dividendos. Não se taxa isso no Brasil. É uma vergonha, que é um imposto regressivo, que chega a ser vergonhoso. E não é moral a questão, e não é uma questão de burguesia e proletariado. Eu só quero que os ricos brasileiros paguem o imposto que a OCDE paga, que os americanos pagam. Só isso que eu quero. Vai reduzir drasticamente a desigualdade. E outra forma de você distribuir renda é aumentar a taxa de investimento. Por quê? Porque investimento é o quê? É a transformação de uma grande... Aqui é um grande paraíso dos rentistas. Aqui é mesmo. É por isso que eu falo para vocês. Se vocês guardem dinheiro, se a taxa de juros tá alta, e você também pode guardar teu dinheirinho, tá? Se bilionário pode conseguir botar o dinheiro dele para render 14%, 15% ao ano, coloca teu dinheirinho também. Faz um pezinho de meia, tá? Faz um pezinho de meia. Se eles podem, você também pode. Uma miríade de rendas. E para aumentar a taxa de investimento precisa do quê? Sistema financeiro de longo prazo. Isso é Schumpeter, isso é Keynes. Isso são intelectuais pró-capitalistas que dizem isso, eu concordo com eles. Eu também. Então, não existe isso no Brasil. Então, o financiamento da produção vai ser criação de moeda mesmo, porque os bancos criam moeda. Os bancos criam moeda. É assim que funciona. Não é porque eu quero, não tenho o menor fetiche por isso. Mas é assim que funciona. Não é o Estado, o orçamento do Estado que financia a produção, são bancos. Ô, Elias, o Realista Moderado mandou diversos superchats pra você. Bom, chega. Realista moderado. Bom, tá aí então. Tá aí.